Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje estaremos trabalhando matemática com a professora Flávia. Professora, o que estaremos trabalhando hoje? Hoje estaremos abordando o tema frações equivalentes. Vocês sabem o que são frações equivalentes? No vídeo anterior, a professora deu uma introdução. Hoje, a professora irá explicar um pouco mais sobre as frações equivalentes. Mas vamos lembrar primeiro o que elas são? O que será que significa a fração equivalente? São duas ou mais frações que representam a mesma porção da unidade. Elas são chamadas de equivalentes, combinado? Para entendermos melhor, vamos pegar aqui no quadro o exemplo destes três retângulos. Existem os três retângulos do mesmo tamanho, porém os três estão divididos em quantidades diferentes. No primeiro, nós temos ele dividido em 4 partes iguais. O segundo foi dividido em 6 partes iguais. E o terceiro está dividido em 8 partes iguais. Para entendermos melhor a fração equivalente, vamos trabalhar com estes retângulos, combinado? Mas vamos então destacar apenas a metade de cada um, certo? Vamos pintar duas partes deste primeiro. Vamos pintar 3 partes desse segundo. E vamos pintar 4 partes desse terceiro. Pintamos as partes para ficar igual. Se vocês olharem ao todo, vocês conseguem perceber que este retângulo ele está dividido na mesma quantidade? As 3 partes, os 3 retângulos, será que estão divididos igualmente? Se pararmos para observar com bastante atenção, vemos que ele está dividido exatamente ao meio nas 3 partes. Então, ele vai consistir, os 3 estão sendo representados a metade de cada um dos 3. Vamos representar o número deles agora em frações. Lembrando que o numerador em cima, o numerador, o número de partes que estão representadas, ou seja, o número de partes pintadas. E o denominador, o número total de partes que está dividida a figura, ou seja, quantas partes eu dividi o retângulo ao todo. Vocês se lembram? O primeiro foi dividido em 4 partes, então o numerador dele será o número 4. O denominador, perdão. E o numerador, o número de parte representada. Representaremos ele com o número 2. No primeiro, temos 2 quartos. No segundo, o denominador, que é o número de partes total, é o número 6. E o numerador, o número de partes representadas, o número 3. No terceiro, o número total de partes são 8. E o número representado são 4. Como em todos eles temos a metade representada, nós representaremos ele aqui como um meio, combinado? Professora, mas como eu saberei, professora? Ou como eu transformarei, saberei que esta é uma fração equivalente? Calma, que agora nós iremos começar a trabalhar. Partindo da fração de 1/2, que era a metade das frações representadas anteriormente, multiplicando ele por números naturais, como o número 3, o número 2 e o número 4, nós voltamos às frações de origem. Ou seja, para entendermos direito, a fração equivalente, ela representa as frações com as mesmas quantidades de partes. Amorzinhos, então é isso. Essa foi a introdução, a explicação do conteúdo. Eu espero de coração que vocês tenham entendido como se trabalhar ou como se encontrar as frações equivalentes. Pode ser como, professora? Eu
Eu posso dividir ou multiplicar o numerador e o denominador para achar as frações equivalentes, como feito no exemplo da professora, combinado? Se tiverem dúvidas, a professora vai estar online durante a aula para estar ajudando, para estar tirando dúvida e explicando novamente caso você não tenha conseguido entender. Qualquer coisa, pode chamar a professora, certo? Amorzinhos, um super beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus, que Papai do Céu guarde sempre vocês. A professora ama muito vocês. Até mais!